Olá! Deixa eu te contar uma coisa. Você conhece um Cohen? Você conhece um Levi? Você é Cohen? Você é Levi? Enfim, eu quero contar a história dessa tribo, dessas famílias que muitas das vezes fazem parte do nosso convívio, que eles são Cohen ou Levi. A Torá relata que Deus prometeu, no que nós chamamos em hebraico de Brit Ben Abetarim, que o povo, os descendentes de Avraham Avinu, ficariam numa terra estrangeira e trabalhariam e sofreriam lá por quase 400 anos. Todos nós sabemos que os descendentes de Abraão pararam no Egito e lá foram trabalhar e sofreram lá no Egito. Ora, só que algo muito interessante aconteceu. Enquanto um dos 12 filhos de Jacó vivia, a escravidão egípcia não começou. Quem era este? Levi, filho de Jacó. Por curiosidade, vocês sabiam que dos 12 filhos de Jacó, Levi foi o que mais viveu. Foi o último daquela geração a falecer. Quando faleceu Levi, o rei Paró da época convida a população judaica a ingressar na disputa das vagas na construção civil. O Egito estava expandindo as suas pirâmides, as suas cidades, e os judeus, que são pessoas sérias, comprometidas com o trabalho, e trabalham com dedicação e retidão, se candidataram, ocuparam os espaços principais daquela função social. Porém, os descendentes de Levi optaram para se ocupar com algo diferente. Eles optaram em criar grupos de estudo, manter escolas no Egito, estudar a Torá, o que nós hoje conhecemos como Kolel. Se vocês me perguntarem, Rabino, onde você tirou tudo isso? Midrash Shemot Rabbah, Perek Hei, Parashat Tetzai. Lá, tudo isso que estou falando é mencionado. E aí, parece que logo depois da ocupação profissional, trabalhadora do povo de Israel, passou o status de trabalhador para escravo. Entretanto, os descendentes da tribo de Levi, que optaram em estudar a Torá, não foram recrutados nem para o trabalho e tampouco para os escravos. Muito bem, essa é uma história que vocês precisavam saber. Dessa postura dos descendentes de Levi, filho de Jacó, em pleno solo egípcio, nasceram personagens que você muito bem conhece. Moshe Rabbeinu, Aharon a Cohen e Miriam, a profetisa. Essas foram as pessoas que inauguraram 3 funções para nunca mais deixar de existir na história do nosso povo. São eles, Kohanim, os sacerdotes, eleito Aharon, irmão de Moshe, os Rabbanim, os mestres, os rabinos, descendentes de Moshe, Rabbeinu, Moshe, o nosso mestre, o nosso rabino, o nosso professor. E profetas, Miriam, Haneviá, a profetisa.
durante toda a história, nós estamos assistindo isso. Sacerdotes, profetisas e profetas, professores e professoras. Então, 40 anos de deserto se passam. E quando entram na terra de Israel, precisa recrutar para o exército. Precisa conquistar a terra de Canaã, a terra prometida. Um dozeavos do povo não foram recrutados para Tzavá. Desde o nascedouro do povo de Israel, uma parcela do povo prossegue aquela opção dos descendentes de Levi de não irem ao mercado de trabalho e, por consequência, não irem para o campo de batalha. E, como consequência, quando Israel foi conquistada e foi repartida entre a tribo, não entrava no mercado da agricultura, no trabalho, etc. Muito pelo contrário, os levitas recebiam as cidades prontas. O povo judeu doava Trumá, o Maaser, para sustentar essas pessoas que no seu nascedouro se dedicaram a estudar a Torá e fazer as tarefas do templo. Yoru mishpatecha le'Yaakov, Toratecha le'Israel. Moshe Rabbeinu dá brachá para os descendentes de Levi para que eles prossigam assim. Prossigam a ensinar a Torá. Estudem ela para ensinar. Como é que você pode ensinar algo se você não passar anos estudando a própria Torá? E essa é a nossa história. Esses são os nossos valores. Eu sei que estou fazendo essa gravação em plena semana conturbada em Israel sobre a ida de estudantes de Torá ao exército forçosamente. E muitos líderes da oposição, como Yair Lapid, grita no parlamento em seu discurso, em seu entendimento, Lasset banetel, Shivyon banetel, o fardo do exército tem que ser repartido, tem que ser todos iguais. Mas, senhor Lapid, senhores deputados da bancada do Parlamento de Israel, membros da mídia israelense e demais, jornalistas, professores e líderes comunitários, o povo judeu nasceu 1/12 não indo ao exército, 1/12 estudando o Torá, 1/12 mantendo acesa a chama dos valores revelados no Monte Sinai. Se nós não tivermos uma tribo, um grupo social dedicado a isso, aquilo que foi revelado no Monte Sinai será trocado pelos valores das culturas e países que nos acercam e que nos rodeiam. Termino que o Rabino Yitzhak Yosef, o grande chefe de Israel, saiu com uma fala forte, mas entendam a fala dele neste contexto. No contexto de que, como assim? Se fora de Israel, os rabinos podem sentar e estudar, tem kolelim. Em Israel, não vai ter rabinos que estudam e kolelim? Então a Torá do Brasil, dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, será a Torá que vai nortear o povo ou é a Torá de dentro de Israel? Maimônides, no final de Alachot Yovel Ushmitah, disse: aquela ideia dos Kohanim e Leviim que originou a história do povo de Israel, esses são os nossos valores. Hoje, Kohanim e Leviim são aqueles que optam em sentar numa yeshivá
e sentar num colel para estudar a Torá e manter aceso aquilo que foi revelado no Monte Sinai. Nunca na história de Israel se ouviu gritos: vamos carregar o fardo junto, saia da yeshivá, saia do colel, eu não posso fazer isso por você. Fizemos. Foi assim que conquistou a terra de Canaã. Foi assim que Canaã foi distribuído em 12 tribos, sendo uma delas sem ter participado da guerra. Foi assim que se distribuía as riquezas da terra de Israel sem uma tribo trabalhar. E a riqueza era dada de bom agrado, com alegria. Mas que os Coanim recebiam de Israel, das demais tribos, Israel e as demais tribos recebiam desses Coanim. Era carinhoso, era harmonioso e era produtivo. Meu coração, como um membro das poltronas da Yeshivá, das poltronas do colel, peço para que vocês compreenderem essa mensagem, essa palavra do Rabino, e entendam bem a discussão. Shivyon banetel, Lasset banetel, equiparar o fardo, carregar o fardo, todo mundo por igual, nunca foi valor judaico. 1/12 precisa se dedicar ao estudo da Torá. Foi assim que nascemos, foi assim que nós fizemos luz na história. E, portanto, é assim que continuaremos, Be'ezat Hashem, com a compreensão, com respeito de todos os setores do povo de Israel. Pensem nisso. Shabbat Shalom, Mevorach.